quanto tempo tu demorou para ter os primeiros resultados ali? Olha, meu primeiro mês, de fato, foi empate. Mas ele foi empate por conta que eu sempre trabalhei em sociedade. Eu nunca tive operações sozinhas. E Legal. eu sempre gostei muito da área de computação, área mais técnica, área de processos e tudo mais. E aí eu me juntei com o meu primeiro sócio e ele era um vendedor nato. Ele era um cara que... Sabe aquele cara que vende carro, que vende no LX, que vende tudo? Qualquer coisa que tu der na Qualquer mão do cara, ele vai vender. Ele vende. Tem que cuidar pra ele não vender a mãe dele. Exatamente. Então, assim, me juntei com a pessoa certa, que eu sabia que ele era um ótimo vendedor, um excelente vendedor. Então, eu preparei toda a estrutura e ele ficava convertendo no 1x1 todo mundo nas vendas. Então, hoje, parando para pensar, se a gente não tivesse convertido todo mundo no 1x1, a gente não teria empatado. Com toda certeza, a gente teria ficado no prejuízo. Então... E quanto que foi, tu lembra? Foi em abril de 2000 e... Não sei se foi 19 ou foi 20, mas faz um tempinho. E, principalmente, o que acontece? Eu vejo que a recuperação de vendas, que foi o que me fez empatar no meu primeiro mês, foi um dos fatores mais importantes na minha trajetória. Então, a gente abordava todo mundo que seguia o Instagram da gente, todo mundo que curtia a publicação, todo mundo que comentava na publicação, e quando não tinha mais nem o que fazer, a gente abordava também todo mundo que via o vídeo. Então, para você ter ideia, era o dia inteiro abordando pessoas. Então, pelo mais que nossa conversão não fosse excelente, vamos dizer assim, a gente abordava 100 pessoas, uma convertia, mas para o iniciante, uma venda no início já faz total diferença. Então, tu pegava e tu chamava, inclusive, quem te seguia e nem colocou o produto no carrinho, porque eu vejo muita gente fazendo a recuperação do carrinho abandonado e tudo mais, mas vocês pegavam os seguidores de vocês. Os seguidores. Eu digo que a gente tem a recuperação de carrinhos e boletos, a gente tem a recuperação dos carrinhos e boletos, de cartões recusados e principalmente do Instagram, que é o que eu considero o quarto pilar. Então, a gente abordava todo mundo. Se você entrar no meu Instagram das minhas lojas, tenha certeza, qualquer seguidor que você entrar, vai ter uma mensagenzinha porque a gente aborda. Então, foi algo que eu trouxe pro Drop, que era justamente desse lado do meu sócio vendedor. Então, tem algum sistema que tu usa para automatizar isso? Automatizar, o que é que a gente utiliza? O próprio Instagram tem uma plataforma onde a gente coloca mensagens salvas automáticas. Então, você bota assim, barra mensagem 1, aí já sai a mensagem toda prontinha, barra mensagem 2. Mas o grande pilar importante é você, no primeiro contato, você já chama o cliente pelo nome. Vamos supor, Betina. E aí o seu arroba lá do Instagram, o nomezinho tá B. Aí você fala, oi B, tudo bem? Já traz essa proximidade. Não fica algo formal, algo realmente robotizado. Parece que foi alguém que fez aquilo. E pra você ter ideia, não tinha hora. Você podia assistir o vídeo de 1 da tarde ou 1 da manhã, a gente abordava. Então, a gente recebia inúmeras pessoas falando, caramba, que funcionário bom, caramba, como você me abordou essa hora da noite? Realmente você tá trabalhando bem, hein? E, tipo, era vocês mesmo, não era nenhum robô nem nada, era vocês mesmo. Então, acho que essa obsessão, né, por fazer o negócio dar certo, de tu acreditar que aquilo ali vai dar certo. É óbvio que tu tem que fazer o teu melhor e cuidar nos pequenos detalhes, né? Pelo que tu tá falando, vocês cuidavam do pequeno detalhe do cliente que olhou o vídeo, vocês iam lá e falavam com ele. Tanto que isso que eu falo pros mentorados iniciantes, eu falo, pessoal, se você realmente tem um desejo e você quer virar, aborda todo mundo. Eu te garanto que trabalho não vai faltar. Muita gente acha que a partir do momento que você liga o anúncio, vou ficar deitado esperando as vendas caírem. Não, a partir de que você liga o anúncio, agora vai começar o seu trabalho de verdade. Genial, genial. Isso eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Então, a recuperação de vendas, eu digo que foi uma categoria que eu me masterizei e que eu também ensino para todo mundo, para os meus mentorados principalmente, que eles devem recuperar as vendas, porque uma vendinha, para mim, talvez hoje não faça tanta diferença. Mas para o cara que está iniciando, uma venda que seja, talvez já pague o ads dele, talvez 2 vendas já deixe ele no lucro, e no final do mês, a gente tem que contar que o grãozinho todo dia, no final do mês, dá um montante gigantesco. É o que vai deixar, que vai permitir que ele faça a escala, né? E conta pra gente um pouco desse começo, né? Eu sei que tu fala um pouco sobre loja nichada, sobre loja genérica, o que é melhor, né? O que dá mais lucro e como é que foi esse teu início e agora tu prefere trabalhar com loja nichada, loja genérica? Vamos lá. Primeiro, a gente sempre começou com loja nichada. A gente olhou um produto na gringa, olhou aquele produto, viu um potencial gigantesco e a gente fez, esse. Então, vamos lá, vamos trabalhar em cima dele. Então, era uma loja de um produto só, não tinha mais nada. A loja tinha só um produto? Um produto.
Então, muita gente pergunta, devo colocar vários produtos para poder passar mais credibilidade? Eu digo, não precisa. É legal, mas não é obrigatório. Eu digo por experiência própria, minha loja só tinha um produto, depois eu acrescentei mais 2, ficou 3 produtos ao longo de, vamos supor, 6 meses, e esses 3 produtos extremamente escalados. Então, eu sou um cara que vim desse branding, isso se dá ao fato de eu ter vindo de produção de eventos e festas. Então, eu gostava de trabalhar a imagem, de ficar realmente algo bem elaborado, e foi uma época de ouro na minha vida. Eu digo que eu passei mais de um ano com loja nichada. A gente faturava consistentemente, todos os meses. Era algo assim, um sonho. Foi logo no começo ali? Logo no começo. Qual foi o momento que tu acertou, assim? Foi, olha só que diferente. Teve esse primeiro mês de empate. E aí, esse empate, olhando com a visão que eu tenho hoje, foi simplesmente por conta das vendas recusadas. Que é o primeiro problema da minha operação de drop, onde começou, assim, as dores de cabeça. Porque as vendas recusadas, quando dava o pagamento recusado, eu ficava, caramba, que triste. Porque pior do que você não vender, é você vender e dar recusado. Sim, porque tu já fez todo o trabalho, tu já mandou o cliente pro teu site, ele já se interessou, tu já convenceu ele de comprar, ele colocou o cartão de crédito e aí a venda deu recusado. Exatamente. Então, foi uma das épocas que... Eu sempre fui muito alegre, mas foi uma das épocas que eu entrei numa época de sombria, assim, que eu tava com ansiedade, tava quase entrando num quadro mais depressivo, assim, e devido a essas vendas recusadas, porque a gente vendia, dava um pico de felicidade, quando clicava recusado, e dava um pico de tristeza. Então, esses altos e baixos emocionais me afetaram demais. E aí, perto do meu aniversário, eu falei pro meu sócio, vamos dar uma pausa na operação, vamos tirar 10 dias, 15 dias, porque eu tô muito abalado emocionalmente. Sim, porque tu tava empatando o tempo inteiro ali, não fazendo um trabalho, né, exaustivo, que nem tu falou, porque... 1h da manhã vocês estavam ali respondendo o cliente. E aí, no final das contas, o jogo não virava, né? Exatamente. A gente passava o mês inteiro trabalhando, dias e noites, para no final ficar nos 0 a 0, a gente ficava, caramba, a gente se esforçou tanto. E aí, passado o meu aniversário, ele falou, Vinícius, agora a gente vai, não tem jeito, não desiste, porque se a gente morgar, que a gente fala em João Pessoa, morgar, ficar parado. Se a gente ficar parado, a gente não faz mais acontecer. E a gente falou, beleza, vamos nessa. E aí a gente voltou na metade de maio, e do dia 15 ao dia 30 de maio a gente faturou mais ou menos 70 mil. Meu Deus. E aí deu aproximadamente uns 7 mil de lucro, a gente começou a ver dinheiro, e a gente viu, agora a gente acertou. E aí o mês seguinte a gente já faturou mais ainda, e a gente percebeu que o lucro de verdade está nos pequenos detalhes. O lucro de verdade está nas pequenas, gosto de dizer, as ratarias, que a gente diz assim. Então, por exemplo, a nossa copy, ela tinha uma fonte na página de vendas que não era a mesma fonte do iPhone. Então, o cliente está lá no Instagram, clicou na sua loja, a fonte mudou. Então, só na fonte ter mudado, o psicológico dele já dá uma estranheza. Já é um... E aí ele já fica meio cismado de comprar e não compra. Então, o que a gente percebeu? A gente alterou a fonte, o faturamento subiu. Outra coisa que a gente fez, a gente alinhou o tamanho dos parágrafos, vamos dizer assim, deixa todos iguais, e também a distância de uma linha para outra aumentou só no nosso faturamento 30%, só isso. Caraca! Questão de tamanho, a distância de uma linha para outra. Então, a gente percebeu que esses pequenos detalhes estavam exponenciando o nosso lucro sem nem colocar mais nada em ads. Então, quando eu falo que você escalar não é colocar dinheiro, é você simplesmente alterar essas pequenas coisas na sua loja. Vai escalar teu lucro líquido depois. De forma totalmente espontânea, assim. Como que vocês descobriram que o erro estava ali na copy? Aí que tá. Quando a gente olha a nossa copy, a gente acha perfeito, lindo e maravilhoso. Depois de 2 meses, a gente olha de novo e fala, não tá tão legal. Isso aqui tá ruim. Mas o gap entre você olhar agora e olhar daqui a 2 meses é muito longo. Então, qual a estratégia que eu sempre falo? Eu sempre abordo todos os clientes de carrinho e boleto e tento convencer ele ao máximo. Se ele não comprar, ele vai se tornar um feedback para a melhora da minha loja. Então, ele não comprou? Por que você não comprou? O que aconteceu? Eu tento entender. E aí ele fala, não comprei porque a sua fonte é meio esquisita. Então, foi nisso que caramba, tem gente que liga para isso. Então, escuta os próprios clientes, principalmente carrinhos abandonados, que são o povão que vai entrar no seu site, porque de boleto e carrinho é um número muito maior do que boleto. Então, foi assim que eu consegui perceber essas pequenas alterações.